Fala aí, torcedor palmeirense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo para deixar vocês atualizados aí nesse sabadão aí. Vamos ver as últimas informações do Verdão aí, falar sobre tudo sobre o Palmeiras que enfrenta o Mirassol aí, mais um duelo difícil, né? O Mirassol que se desmanchou ali, mas o Palmeiras duas vitórias aí, veio de uma vitória contra o Santos no clássico. E vamos ver as últimas informações aí completas do Verdão. Se inscrevam se for da sua vontade e deixe suas opiniões nos comentários também se for da sua vontade. O Palmeiras começou a temporada 2026 com 2 vitórias, mas o departamento médico preocupa o técnico Abel Ferreira. Olha aí. Nessa sexta-feira pela manhã, o Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Mirassol neste sábado na Arena Barueri pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Lembrando, o Palmeiras invicto, jogou contra a Portuguesa, enfrentou o Santos e fez o mesmo placar em ambas as partidas. 1-0 na estreia, gol de Luigi, e no primeiro clássico da temporada também 1-0, gol de Alan. Apesar da invencibilidade, apesar de estar 100%, o técnico Abel Ferreira não está tão contente assim com esse início de temporada, muito pelo departamento médico, que está um pouco mais inchado do que o português. Está constante o elenco, dificilmente repetirá as suas escalações, tanto é que pela primeira vez a cria da academia, Riquelme Felipe, foi titular no clássico contra o Santos e fica mais uma vez à disposição de Abel. O nosso legado é esse, muito feliz pelos dois, né, que fizeram o primeiro gol do Palmeiras no ano, agora é dar continuidade nesse próximo jogo, né, muito focado para que possa dar tudo certo para a gente criar essa academia, né, e para todos os jogadores daqui do Palmeiras. O mais novo a pertencer à lista do DM é Andreas Pereira. Ele se lesionou ainda no primeiro tempo no clássico contra o Santos, fez e passou pelos exames, foi constatada a lesão no ombro e ficará de fora por mais ou menos um mês e meio, longe dos gramados. Ele até publicou nas suas redes sociais uma foto e um texto agradecendo todo o apoio dos torcedores e falando que voltará mais forte depois de sua recuperação. Contra o Santos, foi Larson, também cria da academia, que substituiu Andreas Pereira. Agora, contra o Mirassol neste final de semana, muito provavelmente Marlon Freitas assuma essa vaga. Esse reforço palmeirense para a temporada de 2026 foi poupado na última rodada, mas agora volta a ficar à disposição de Abel Ferreira. Quem também deve voltar, deve sair da lista do departamento médico é Jefté. Ele treinou parcialmente nesta quinta-feira e participou de todas as atividades nesta última atividade de preparação para este confronto do final de semana na terceira rodada do Campeonato Paulista. Ainda está se movimentando no Mercadão da Bola. O mercado da bola continua onde? Liga. Procede essa informação? Cara, eu vi o Veiga com o prefeito Ricardo Nunes numa iniciativa espetacular. O Veiga foi criado em São Mateus e ele fez um acordo com a prefeitura e lá vai construir um equipamento para as crianças, né? Equipamento de dança, de prática de esporte. O Rafael Veiga é um cara diferenciado, muito diferenciado, com a cultura muito boa. Gosto muito dele. Eu já tentei falar com a mãe dele, com o irmão, várias vezes. Eu quero muito ajudar. Tudo bem, não vou entrar nessa questão de campo e bola, mas eu tenho zero informação sobre isso, hein, Lavi? Eu também não tenho informação sobre isso e, bom, se for 7 milhões de euros, ficaria pensativo sobre, mas eu não tenho informação, não sei nem se a Rádio Gaúcha realmente falou e também não sei se essa proposta realmente... É isso aí, eu também não, tá? O Luiz Calandrino tá aqui dizendo que não é questão de comemorar ou não, é ter prazer de ver o time jogar. Faz 2 anos que não tenho. Torço, tomei chuva pra cacete em Barueri, porque eu amo, mas prazer zero. A gente entende e respeita, né? Lavieri, quem temos que condenar hoje? Condenar para ambos trocar o Veiga pelo Savarino. O que acham? Não acho ruim não, tá bom? O Veiga não tá bem, né? Termina o ano mal, começa o ano mal. E é isso. Isso é fato.
Vocês acham que taticamente pode funcionar o Andrés na esquerda, o Veiga na direita, ao invés de pontas, pensando num quadrado, eles atrás de Vitor Roque e Flaco, já que Sousa, Anderson, Facundo não vingaram? Cara, eu acho que pode funcionar. O esquema tático, cara, todos podem se ajustar, desde que os jogadores tenham as características, né, apropriadas para isso, tá bom? Palmeiras vendendo todo mundo, o time ficando curto, DM cheio, não vem ninguém. Preocupante, hein, Massa? Temes, é preocupante mesmo. Vamos esperar para ver se as coisas mudam, tá bom? É, por que o Atlético Mineiro consegue trazer o Renan Lodge, por exemplo, e nós trazemos o GFT? Porque o Atlético Mineiro vendeu o Arana, né? Então o Renan Lodge vem para ser o titular da posição, E beleza? outra E o coisa, GFT, fala. o, o Atlético Mineiro topa correr o risco de ficar sem o jogador, porque o Renan Lodge saiu de uma forma que não é pacífica em relação à opinião da FIFA, né? Não é certeza que o Renan Lodge não seja punido e seja proibido de jogar em algo parecido com o que aconteceu com o Rony, quando o Palmeiras topou assumir a defesa do Rony em relação ao Japão. O Lodge saiu da Arábia Saudita quebrando o contrato de forma unilateral. É questão de tempo para ele ter que responder na justiça, no tribunal, porque os árabes já entraram com os procedimentos. Não estou dizendo que vai dar errado, mas quando você pega o Lodge, você assume o risco de pagar salário e luva para um jogador que pode ficar em. Muito bem, aqui ó, a Valentina Nunes está aqui. Márcia, muito obrigado por ter trazido o seu ponto. Acho que nossos tiros precisam ser mais certeiros. Não temos a margem que o Flamengo tem para errar. Isso é um fato. Você tem completa e absoluta razão, certo? É, o Teófilo está falando aqui os nomes que, na visão dele, não deram certo. Caio Paulista não deu. De novo nisso aí. O Palmeiras, segundo o nosso palestra noticiou, voltou a conversar com o Zenit. E o que que tem de novidade? Tem de novidade aí é que se o Zenit comprar o John, o Palmeiras tem um crédito a receber 20, 25 milhões, alguma coisa assim. Então, cara, pô, aí de reais, né? Aí pode fazer um esquema, né? Eu pego aqui, você solta lá, me dá aqui, eu te empresto a colar, você paga menos aqui, paga a colar. O cara vai na feira 11h30 da manhã, o Danilo não, porque ele tem muita bala, então ele vai na feira às 9h, ele compra aquelas mexerica, né, criada em laboratório, né? Cara, e paga caro pra caramba. Mas o Massa que fez muita feira na Xepa, 11h30, né? Palmeiras pra negociar demora pra caramba, cauteloso pra caramba. Mas o Nino, pra mim, chega e joga e resolve, hein? Lavieri, gosto muito, zagueiraço. Eu acho que também é uma boa contratação pelo que ele fez no Fluminense, sabe, Márcio? Eu tenho um certo. Convém. Assim, um cara de 28 anos, ele teve uma carreira. Não é uma carreira que a gente fala que foi a carreira inteira brilhante, né? Ele foi bem no Fluminense na última passagem antes de ir pro Zenit, jogou lá no pré-olímpico, enfim. A minha dúvida em relação a ele é esse valor dos 12. Aí tem isso que você falou, né? Os descontos em relação ao John para lá e para cá. Mas se jogar o que jogou no Fluminense, cara, contratação gigantesca, ótima contratação, porque ele realmente chega a ponto de olhar para o Murilo e falar: obrigado, Murilo, tu pode ficar no banco aí que eu vou jogar com o Gomes aqui, né? E eu acho que é isso que o Palmeiras precisa, sabe? O Palmeiras não precisa de um zagueiro para compor elenco, não precisa de um zagueiro para ficar no banco. O Palmeiras precisa de um zagueiro para brigar com o Murilo por posição para fazer dupla com o Isso, Gomes. Então, isso. se ele jogar o que jogou no Fluminense, excelente. Grande contratação. Talvez seja um pouco caro, mas vamos combinar que, diante dos últimos movimentos do Palmeiras no ano passado, talvez seja melhor gastar um pouquinho mais e ter, pelo menos na teoria, um pouquinho mais de certeza, do que de repente gastar 7 de novo lá no Igor Julião, lá do Brighton, e de repente não dá certo, né? Perfeito, perfeito. Muito bem. Vamos lá, vamos a Para ter isso. certeza. O Luiz Compagno, boa tarde. De Los Angeles, tudo bem, querido? Nino é central ou joga pela esquerda? Me parece que é destro, correto? Ele é destro, mas com o Thiago Silva ele jogava pela esquerda, né? Não é isso, Lavi? Você lembra?
Eu te confesso que eu vou pesquisar essa para não falar besteira, Massa. Eu vou olhar aqui. Não, A minha impressão é que ele jogava pela esquerda, é mas isso, é para ter isso, é isso. certeza, eu prefiro olhar Não, aqui tudo bem, pode nos olhar mapas. aí. Eu tenho quase certeza que ele jogava pela esquerda, entendeu? E tudo bem, ele pode jogar pela esquerda sendo destro, viu? É, Ô, Luiz, não é um problema você jogar com o pé invertido no lado do campo. Aliás, até em alguns jogadores isso facilita, porque se o cara for ambidestro, for um zagueiro ambidestro, tiver alguma qualidade com o pé esquerdo e jogar do lado direito, normalmente você vai pegar um ponto, alguém que vai trazer para dentro, né? E você vai ter a perna esquerda melhor ou a sua perna direita, né? Se você for destro e tiver do lado esquerdo, tá tudo bem. Francisco, vocês têm alguma expectativa, já visto que as ideias Vocês, nesses últimos minutos, caminhou positivamente a negociação entre Palmeiras e Zenit pelo Nino, tá bom? O clube passou a ceder mais, o Palmeiras da mesma forma também aceitando alguns termos, tem detalhes e alguns ajustes ainda a serem definidos, mas tá muito mesmo próximo do Palmeiras ter o seu segundo reforço na temporada, o zagueiro Nino, ex-Fluminense, tá bom? O Nino e o staff dele, nas férias agora em dezembro, se acertaram com o Fluminense. Nino e clube. Agora? Em dezembro. Diferente de outros, né? Que a gente não vai nem citar os caras. Eu dou o crédito aqui ao Vene Casagrande, que eu já tive uma boa relação com ele, inclusive, recentemente, no outro CNPJ que eu trabalhei. O Vene está cravando que o Palmeiras vendeu o Facundo Torres ao Austin. Tá? Viu, Zlatan da Shopee? Então coloca o nosso amigo aí, o Silva. Um abraço. Falou o Guile da Shopee também. Guile do Street Fighter. Eu não, jamais. Eu sou o Honda da Shopee. Sensacional. Estão cravando aqui 10 mil. Mas olha só. Olha só. Do montante da venda, segundo a informação do Vene Casagrande, o Orlando City tem a 15% do valor, conforme cláusula mantida na negociação anterior do atleta. Assim, parte da quantia vai ser repassada à equipe norte-americana. Portanto, o Palmeiras pega 8 milhões e meio de dólares no negócio de 12 milhões. Tá bom, se livra do Maré, pô. Comprou Maré, tá se livrando do Maré, agradeça. Tomou prejuízo, É a faz troca parte. que o Palmeiras precisava sacramentar para comprar o Nino, meu caro Portugal? Porque, Não, a vamos gente lá, não pode John falar- John vendido, ganha 4. 8 no Facundo Torres. Não precisa fazer mais conta, né? Ou precisa? Economiza 10 do Everton. Não, tá lá. é que infelizmente a teoria até poderia ser bonita, mas na prática às vezes a teoria é outra, porque não é só isso. Engloba o Zenit querer liberar, bater na porta certa como a gente conversou. Agora, tem que fazer uma coisa antes. Embrulha bonitinho o Facundo num plástico bolha, coloca cuidado é frágil, manda lá no bonitinho. Se o Facincani puder levar lá no deserto texano, comer umas costelas com barbecue, ele vai lá dançar um country, ele dança e leva lá o rapaz. Eu Agora, vou usar o jato do sinceramente, Mário 40 para ir. Está em que o Fluminense... Aliás, a gente ficou de colocar aqui, para você dar o último like, só para encerrar com E o tem o saldo de John ouro John aqui, ó. também, aí entra dinheiro, talvez a saída do Luiz. John John, enfim. falei, o Luigi emprestado, né? Pode ser. Ou... Coloca a última sonora do presidente do Fluminense sobre o John Arias. Olha só como ele se contradisse na frase. Por isso que eu falo que é muita coisa. Às vezes é para jogar para a torcida, tá? E não é desmerecendo o tamanho do Fluminense, não. É apenas... Vamos analisar direitinho a frase que eu vou explicar para vocês. Coloca aí na tela o presidente do Fluminense tentando já criar essa guerra fria com o Palmeiras pela negociação, a tal da cláusula de preferência. Mas presta atenção no que ele fala e se você não prestar atenção direitinho, fica tranquilo que eu destrincho para vocês. Em relação ao Arias, é um jogador que saiu daqui há menos tempo. Nós temos excelente relação com o Arias, com o representante do Arias também. É uma conversa que acontece com frequência. A gente soube que teve interesse do Palmeiras, assim como de outros clubes. Na verdade, o Arias, desde sempre,
tem o interesse de todos os clubes do Brasil, porque é um jogador espetacular e todo mundo quer ter no seu time um jogador espetacular. Na cláusula, no contrato de venda, né, do Arias, a gente tem uma cláusula, uma preferência do jogador, então se ele voltar para o Brasil, o Fluminense tem que ser notificado para saber se exerce ou não essa preferência, e o nosso planejamento é para exercer a preferência. A gente não sabe quando vai vir essa proposta, de quanto vai ser e qual valor o Wolves aceitaria fazer, mas a gente tem um planejamento sendo montado para exercer a preferência. Eu não posso garantir que a gente vai exercer, eu não sei qual é o valor que vem, mas estamos nos planejando para que a gente possa fazer isso. Vocês entenderam? Vocês viram? Vocês prestaram atenção? Quer dizer, eles querem o Arias, mas está falando que não sabe se vai garantir. Então eles não têm dinheiro, pô. Ele não tem dinheiro para contratar. Agora você vê, velho. O cara nem pensa no jogador. O cara quer trazer o jogador, não tem dinheiro. E tá querendo jogar areia, né, na sopa do Palmeiras, como a gente fala aqui na Bahia. Sendo que ele não tem dinheiro. O Palmeiras tem dinheiro sim para contratar o Arias, rapaz. E o Nino. Agora aí, provavelmente o Luiz vai ser emprestado. Eu vi ali, né? Que ele tirou foto do perfil dele com a camisa do Palmeiras, provavelmente vai ser emprestado, né, para algum outro time. Rapaz, é assim, cara, o Luigi, porra, eu não gosto de falar, mas esse jogador é assim mesmo, nem todo jogador da base que vai dar certo, né, como o Estevão, como o Hendrick, como o Danilo deu, né, o Vitor Reis foi vendido, e tá lá, foi emprestado, também futebol é isso, né. Futebol é isso, e, cara, absurdo, cara. O cara não tem garantia que vai poder pagar o valor pelo Nino. Só um louco que vai fazer isso. E pra Liga de muito e pra outros, né? Não sei se alguém vai ficar triste, né? O Risto, Auchi, né? FC da MLS, né? Fez aí proposta pro Facundo, né? Porra, cara, o futebol que ele joga, ele tem que ir pra MLS mesmo. E outra coisa, o Palmeiras parar de contratar jogador da MLS. Porque, na moral... com exceção de quem que veio de lá, cara, acho que ninguém, Mikael veio de lá, Sousa, Facundo, esses três aí, cara, que veio da MLS, pra mim não presta pra jogar no Palmeiras. É um futebol muito fraco lá, não tem intensidade não, pô. Tem intensidade não, jogar o cara lá parece amistoso, o jogo de lá é horrível. O Messi foi pra lá porque o Messi já tem quase 40 anos, né, gente? E o Messi foi pra lá pra ganhar grana, né? E o Messi é o Messi, né? Agora... o Palmeiras pagou na época 70 milhões vindo do Orlando City para esse jogador. Fez 61 partida, marcando 10 gols. 6% aí, né, de aproveitamento. E ao fim da temporada, o técnico Abel, né, afirmou que não desejava negócio ao uruguaio, assim como o atacante Sousa. Abel gosta de bagre, né? Abel gosta de jogador assim, que não tem personalidade, que só corra, que fique voltando na lateral pra marcar, que não faça zorra nenhuma, porque atacante é pra fazer gol, não é pra ficar marcando no lateral, né? Mas, claro, que é bom o cara dar uma dificuldade na saída de bola, mas o cara ficar voltando pra lateral pra marcar, porra. Por isso que o Palmeiras falam que o Palmeiras é time de chutão, pô. E outra coisa, se Abel, baita treinador, ganhou tudo, mas ultimamente ele precisa reformular a cabeça dele, que o Palmeiras não tem que estar jogando desse jeito. O Palmeiras tem que jogar o time que tem Andréas. Agora tem o Marlon Freitas. Tem caras de qualidade, né? Como o Vitor Roque, como o Flaco Lopes, que são jogadores de qualidade. Tem o Kelvin, né? Lateral direito também, que oscilou bastante. Porra, tem que botar a bola no chão, tem time pra jogar. Entendeu? Então, essa foi a informação de hoje. Espero que você tenha gostado do corte. Se gostou, se inscreva, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários. Crédito na descrição, Facicane, Marcini, Esporte Total.